Olá, amigos, mais uma vez que Deus abençoe a todos, rica, abundantemente no nome de Jesus. Gostaria de pedir a ajuda dos irmãos, porque não custa nada para você compartilhar esse vídeo, não custa nada para você se inscrever no canal, nada. Não custa nada você chegar aí, debaixo aí tem um botãozinho preto, você clicar aí e se inscrever no canal. Se você pagasse alguma coisa, mas você não paga, é gratuito, né? E você estaria nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. O endereço do nosso canal no YouTube é @Ubirajara Oliveira 55, @Ubirajara Oliveira 55. Você pode se inscrever, deixar o seu like, né, e compartilhar o vídeo. Compartilha, né? Você se inscreve, compartilha, curte, e compartilhar e curtir, não é isso? O vídeo, para que Deus possa te abençoar, tá bom? @Ubirajara Oliveira 55. Muito bem, quem trouxe Bíblia na igreja? Eu falei já o livro? Não? Então eu vou falar agora para você, que é a primeira epístola de Pedro. Embora eu já tenha falado dessa mensagem, mas eu gostaria que o Espírito Santo nos desse uma inspiração sobre ela. Amém? É 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Na verdade, no capítulo 5, na parte 2, amém? Acharam? É lá atrás, lá perto de Apocalipse. 1 de Pedro 5, 5, na parte 2 do 5, ele disse, outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos, ou seja, se cingir, se vestir, é reforçar a veste, amém? Cingivos de quê? De humildade. Por quê? Porque Deus, ele resiste ao soberbo, aquele que é orgulhoso. Deus, ele não ouve o orgulhoso. Amém, pessoal? Deus, ele não dá atenção para aquele que é orgulhoso. Porque Jesus, ele ensinou o que para nós? Olha para o bispo. Quem quiser ser o maior, tem que ser o quê? Menor. Quem quiser ser servido, tem que fazer o quê? Servir. Amém? Isso para algumas pessoas é muito difícil. Muitas pessoas às vezes sofrem, às vezes têm vida destruída por causa do orgulho. Não fez, eu também não faço. Me fez, eu também vou fazer, vou pagar na mesma moeda. Isso não é o Espírito de Deus. Isso não é o Espírito do Senhor Jesus, porque Jesus disse que nós não devemos pagar com a mesma moeda. Jesus disse que se nós recebêssemos uma bofetada no rosto, a gente tinha que virar outra face. Isso é humildade, mas não é no sentido literal. Quando ele falou assim, se você receber um tapa no rosto, você vira outra face, não é no sentido literal, não. A pessoa te dá um murro, você fala, bate aquele lá de cá. Não. Não é no sentido que a pessoa fez alguma coisa para você e você dá mais uma oportunidade para ela. Amém? Você dá mais uma oportunidade para ela. Porque o ser humano, pessoal, infelizmente, até o próprio salmista Davi, o próprio rei Davi, quando Deus mandou ele escolher o castigo dele, né? Que Deus falou assim, eu vou te enviar três castigos, escolhe um deles, para ele ser derrotado pelos inimigos, né? A fome, ou cair na mão de Deus. Falou, não quero cair na mão dos homens não, porque o homem não tem misericórdia. Sabe? Os homens não têm misericórdia. Mas a gente entende que essa falta de misericórdia sempre é com os outros. Nunca conosco, né? Quando chega a nossa parte, a nossa vez, a gente quer que as pessoas tenham misericórdia. Nós queremos que as pessoas nos entendam. Então, ao longo desse tempo que Deus me permitiu viver, esses 55 anos,
a gente vai aprendendo as coisas, né? Correto? Eu tive uma parte na minha vida, logo no início que eu me converti, no início que eu passei a pregar a palavra de Deus, que eu ser pastor, eu também era assim, eu não tinha misericórdia. Errou, tá, tinha que banir, tinha que... Mas eu fui vendo que as coisas não eram dessa forma. Porque da mesma maneira que a pessoa errou, eu também estou sujeito a erro, porque eu não sou perfeito. Eu não estou falando que a gente tem que passar a mão na cabeça, não estou aqui fazendo apologia ao pecado, ao erro, não é isso. Mas a gente tem que entender que todas as pessoas estão sujeitas a errar. Eu já vi pessoas que me condenaram e caíram no mesmo erro que eu caí. Como é que pode, né? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala isso, que quando você condena alguém, quando você julga alguém, você se condena. Lá em Romanos, a Bíblia fala, se eu não me engano, no capítulo 2, fala que quando você está julgando alguém, você está se condenando, porque você vai praticar as mesmas coisas que você está julgando, que você está condenando. Então, o Espírito Santo aqui, através de Pedro, ele diz o quê? Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de humildade, porque Deus ele resiste ao soberbo, contudo aos humildes ele concede o quê? A sua graça. Aos humildes ele concede a sua graça. O humilde, aquele que reconhece erro, falha, aquele que fala, não, eu vou voltar atrás, não, eu errei, eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa, não, eu não... Está compreendendo? Sim ou não? Vamos lá, continuando, diz assim, e no versículo 6 fala o quê? Humilhai-vos, portanto, sob, ou seja, abaixo, não é isso? A poderosa mão de Deus, para que ele no tempo oportuno, que vos exalte. Amém? Nós temos que nos humilharmos diante a poderosa mão de Deus, para que no momento certo ele possa nos exaltar. Glória a Deus. Mas o que? Agora uma coisa muito difícil. Isso aí é uma coisa muito difícil para algumas pessoas. Qual é? Lançar sobre ele o quê? A vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque o que acontece? Ele tem cuidado de vós. Porque o que impede muitas pessoas de serem abençoadas? Ansiedade. Ansiedade gera dúvida. Dúvida gera medo. Medo gera insegurança, que é a falta de fé. Amém? As pessoas são ansiosas para que as coisas aconteçam. Eu até converso com um amigo meu, ele fala, poxa, eu quero ser assim, eu quero alcançar esse patamar de não ficar ansioso, ou de não deixar as coisas me atingirem, né? De não ficar aborrecido com as coisas que acontecem. Sim ou não? Mas isso aí é uma maturidade espiritual. Não estou falando nem maturidade no sentido literal de anos de pessoas, né? Mas é uma maturidade espiritual. É que você entende, você passa a entender que Deus está no controle de todas as coisas e que no momento certo Ele vai fazer acontecer. Amém? A gente tem que ter esse controle em nós, de crermos que Deus, na hora certa, no momento certo, Ele faz acontecer. No momento certo para nós. Porque muitas vezes não é na nossa hora. Nós queremos que as coisas aconteçam e tal. Hoje, eu falo, não, eu vou esperar. Vai acontecer. No momento certo. Ah, não aconteceu hoje? Vai acontecer depois. O Espírito Santo me deu esse controle. E que é maravilhoso, sabia? Porque você evita ficar com pressão alta, né? Evita dor de cabeça. Evita ficar sem dormir, evita ficar sem comer, porque você descansa em Deus. Ele tem cuidado de mim. Deus tem o melhor para nós. Mesmo nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, Ele tem o melhor para nós. Porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus e para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Então, quando você entende isso, porque as pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Eu estava até conversando com uma pessoa e ela tem esse problema de ansiedade. Ela falou, poxa, eu quero ver como é que eu vou me comportar quando eu estiver trabalhando, se eu vou ficar assim. Meu irmão, falei, a fé que você tem, tenha-nas para você mesmo. Falei, cadê a fé que você fala que tem? Determina que se nunca aconteceu com você, por que vai acontecer agora? Você está entendendo? Aí a pessoa vive lendo a Bíblia todo dia, a pessoa ouve palavra todo dia, mas o que adianta você ler, você ouvir, se você não praticar? A Bíblia se torna um livro comum, normal, quando você lê e não pratica. É um livro comum. Nós temos que viver, determinar o milagre, determinar, sabe? Não tem que ficar com ansiedade. Vai acontecer na hora certa, no momento certo. E às vezes, até pessoas que não vivem a fé, até pessoas que não conhecem a palavra de Deus, jogam na cara daquele que diz que conhece, que diz que está dentro da igreja. Pô, por que está tão ansioso? Você vive ansioso, quer tudo com pressa, quer estar... Ou seja, poderia não ouvir essas coisas, né? Não é verdade? Sim ou não? Uma vez, quando eu tive um acidente com o meu carro, que bateram na traseira do meu carro, eu levei até o carro, até uma oficina, o rapaz falou assim, bispo, eu quero um mês para arrumar o carro do senhor. Um mês. Eu falei, tá bom. Eu coloquei o carro lá. E eu não ia lá todo dia perguntar, tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? E aí, falta o quê? E aí, então, eu não. Deixei ele à vontade. Aí ele falou assim, caramba, eu queria ter os clientes igual o senhor. Eu falei para o senhor que um mês, depois de um mês o senhor voltou. Eu falei, ué, mas você não me deu um mês? Né? Eu respeitei o mês que você falou, o qual você disse. Ele falou, não, mas a gente fala para o cliente uma coisa e ele fica todo dia aqui na oficina perturbando. Perguntando se está pronto, perguntando se está pronto, perguntando se está pronto, perguntando se está pronto. Ora bolas. É ansiedade, né? Não é verdade? É claro que a gente quer que fique pronto logo, é claro que a gente quer. Eu só estou trazendo esse exemplo, porque não só esse exemplo, mas como tantos outros. Às vezes a pessoa faz um pedido a Deus, de um milagre, de uma bênção, e ela fica, pô, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Ou seja, ela fica impedindo que o poder de Deus se manifeste na vida dela. E continuando diz assim, olha, versículo 8, não é isso? Sede sóbrios e vigilantes. Por que o Espírito Santo manda a gente ficar vigilante? Ele falou, o diabo é o quê? É um adversário. Anda ao nosso derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que o diabo é comparado ao leão? Alguém sabe? Não sabe? Você sabe? Sabe, Vete? Por que o Espírito Santo aqui, através de Pedro, ele comparou o diabo a um leão? Primeiro ele falou, você tem que estar sóbrio. Sóbrio é estar o quê? Consciente. Que quando a pessoa bebe e fica bêbada, ela está consciente? Começa a fazer um montão de besteira, porque ela praticamente perde a sua consciência. Correto? Sim ou não? Como diz até o ditado, que quando a pessoa está bêbada, ela é rica e valente. Quer pagar para todo mundo, quer bater em todo mundo. Não é verdade? Então, e ele falou, você tem que ser sóbrio, agora você tem que vigiar. Porque quem anda ao nosso redor é o diabo. Por que o diabo é comparado ao leão? Vou explicar para você. Você sabe a hora que o leão ataca? Geralmente à noite. Geralmente à noite. Ele fica na espreita e outra coisa, não ataca sozinho. Por isso que o diabo é comparado ao leão. O leão, ele fica só assim. Você já viu como é que eles ficam? Paradinho ali, paradinho, para que não percebam a sua presença. Você viu? Você deve ter visto em alguns filmes, alguma coisa, né? Sim ou não? Hã?
Ele fica paradinho, olhando a presa, esperando o quê? O momento certo. O momento em que ela se descuida. O momento em que ela está o quê? Desapercebida. Ela não está ali vigiando, ela está ali desapercebida, está descuidada, está ali relaxada, e ele está lá, ó, paradinho. E geralmente isso acontece à noite e eles não vêm sozinhos, eles vêm em bando. É assim que o diabo faz. Por isso que ele é comparado ao leão. Porque o diabo, ele não ataca sozinho. Porque o diabo, ele fica só olhando a presa. Ele fica olhando a pessoa no momento que ela descuidar. Por isso que ele falou, seja sóbrios e vigilantes. Você tem que estar vigiando. E o próprio Senhor Jesus falou isso também. Vigiai. Então são várias advertências acerca de nós estarmos vigiando. E muitas vezes a pessoa, quando a pessoa não tem um discernimento espiritual, ela não vigia, ela cai na cilada do diabo. Quando o diabo cria uma situação para ela brigar, para ela discutir, para ela afrontar, para ela revidar. Mas nós que já temos um discernimento espiritual, eu não vou cair na armadilha do diabo de ficar discutindo com a pessoa, ou de revidar uma afronta. E aí, se você até é tido, né? Falar, fulano, como é que faz? Ó, ele mata na unha, porque não fala nada. Mas não é. Porque a gente sabe, no mundo espiritual, como funciona. O diabo quer briga, o diabo quer contenda, quer jogar um contra o outro, quer que um afronte o outro, quer que um xingue o outro, quer que um... Às vezes a gente vê certas coisas e a gente fala, poxa, como é que fulano foi fazer aquilo? Mas a pessoa não tem um discernimento espiritual e é facilmente manipulado pelo diabo. Não é verdade? Sim ou não? Como esse caso aí que teve aí, dessa jovem aí que envenenou o namorado, né? O namorado empresário. Eu sou porque fica aí correndo para tudo, para baixo, montão de coisa. Eu não vejo essas coisas, mas de vez em quando a gente sabe das coisas. A mulher deu um brigadeiro, um doce, uma coisa lá, né, envenenada pro cara, matou o cara, ainda ficou 3 dias com o cara dentro do apartamento, ou 4, sei lá. Aí você fala, como é que pode a pessoa achar que ela vai sair impune? Mas não é, gente. Já manipula a pessoa. E quem era o mentor espiritual dela? A mulher que é cigana. É essa mulher que estava orientando ela espiritualmente. A gente fala assim, poxa, como é que a pessoa cai numa dessa? Achar que vai matar uma pessoa vai ficar por isso mesmo. Mas você sabe que o diabo consegue convencer a pessoa que sim? Ele consegue convencer a pessoa que ela vai fazer aquilo que não vai acontecer nada. Porque tudo é uma guerra espiritual. Amém? Tudo é uma guerra. Então ele diz aqui, né? Que ele anda ao nosso derredor, por isso que ele é comparado ao leão, olha lá. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge e ele procura alguém para o quê? Para devorar. E que Pedro fala? Resistir-lhes como? Firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo inteiro. Aí você pensa que isso acontece com você? Não acontece só contigo não, minha filha, acontece com todo mundo. Sabe por que acontece com todo mundo? Porque não há acepção de pessoas. Porque o caminho é um só. O que acontece comigo, acontece contigo, acontece com qualquer um. Mas a diferença é a fé. Será que você está na fé? Será que você está firme? Como é que está a sua vida espiritual? Você está vigilante? Você está sóbrio? Você está se fortalecendo espiritualmente? Porque o nosso adversário, ele trabalha no invisível. A gente não está vendo na hora que ele vai atacar. A gente não está vendo na hora que ele vai agir. Se nós estivermos vigilantes e sóbrios, nós poderemos resisti-lo. Amém, pessoal? Firme na fé. Diga glória a Deus.
Então, se nós tomarmos algumas precauções, nós vamos nos colocar à frente dele e conseguir prever as suas atitudes, porque ele não muda a estratégia. O diabo não muda a estratégia, ele sempre age da mesma forma. Então, o caso é nós o quê? Nos prevenirmos, estarmos sóbrios, estarmos vigilantes, estarmos atentos. Glória a Deus, para que possamos resistir e vencer. Então ele diz que esses sofrimentos estão espalhados na nossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse tem que ser o seu objetivo. Você quer resistir? Você quer vencer? Então o que você tem que fazer? Se aperfeiçoa. Como é que você se aperfeiçoa? Lendo a palavra, buscando o Espírito de Deus, orando. Você vai se aperfeiçoar. Porque às vezes a pessoa faz tudo isso, mas não cresce. Às vezes a pessoa lê a palavra, às vezes a pessoa ora, às vezes a pessoa busca, mas ela não cresce. Porque falta a prática. Amém? Falta prática. Então você tem que, primeira coisa, fazer o quê? Se aperfeiçoar. E depois que você se aperfeiçoa, você faz o quê? Fica firme. Você tem que se firmar. Glória a Deus. E depois de se firmar, fortificar. Se alimentar cada vez mais. Se fortalecer cada vez mais. Crescer espiritualmente cada vez mais. E depois de se fortificar, se fundamentar. Que é se entregar de corpo, alma e espírito a Jesus Cristo, é ficar firme na presença, é andar no Espírito. Amém, pessoal? Amém? É andar no Espírito. Porque é a única maneira de nós vencermos o diabo. É colocando a vida na mão de Deus, é se fortificando, se fundamentando, é querer crescer cada vez mais na presença de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Você tem que se aperfeiçoar. Você tem que pensar. Que às vezes o diabo não deixa a pessoa pensar. Pensa na tua vida. Pensa nas tuas situações. Pensa nas atitudes antes de tomá-las. Será que se eu fizer isso aqui vai me ajudar ou vai me prejudicar? Porque essa ação minha vai, já falei isso para você, vai promover uma reação. Então você tem que pensar em tudo isso. É simples, isso é uma coisa simples, não é fácil, mas é simples. É só usar sabedoria. Você tem sabedoria, você tem a capacidade de pensar, de pensamento. Então use essa capacidade de pensar para você tomar suas atitudes em relação à sua família, em relação ao seu relacionamento, em relação ao seu trabalho. Como é que você está no seu trabalho? Você está entendendo? Sim ou não? Para você se programar, se organizar. As coisas de Deus são organizadas. Até o próprio diabo é organizado. Mas tem pessoas que são desorganizadas. E aí, elas sofrem. Amém? Se organiza. Queira crescer, sai da mesmice, Pô, se você está agindo de um jeito, está vendo que não está progredindo, para com esse jeito que você está agindo e muda. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente tem que estar se transformando, tem que estar se reinventando todos os dias. Amém? Para querer crescer, gente. Se você ficar atrofiado, não vai inventar nada. Glória a Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, está aí essa mensagem. Você gostou? Compartilha. Tá? Curte, compartilha esse vídeo, essa mensagem, para que Deus possa continuar te abençoando. @ubirajaraoliveira55. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Fiquem de